Olá, boa noite, pessoal chegando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciana, querida. Vamos para mais uma live do Clase, não é? Nessa noite chuvosa, aqui em Campinas está bem chuvosa, mas isso é muito bom. Precisamos de chuva. Oi, Raquel. Oi, Mônica. Oi, Mauri. Ai, pessoal, o pessoal do meu suporte está chegando. Boa noite a todos vocês. As lives do Classe que estão ficando tradicionais nessa quinta-feira, não é? Mais uma. Agora hoje vai ser. Oi, Raquel. Hoje vai ser sobre naturologia. A gente vai estar falando um pouquinho sobre esse curso maravilhoso, com tantos módulos incríveis. Vamos deixar o pessoal chegar mais um pouquinho para a gente começar, né? Mais um pouquinho. Oi, Amauri. Eu vou começar a falar um pouquinho, eu vou apresentar o nosso curso enquanto o pessoal está chegando. Vou apresentar o nosso curso de naturologia para quem não conhece, para quem não, alguém que não saiba do que se trata, não é? Eu vou falar um pouquinho que a naturologia surgiu como assim uma forma de incluir aquelas terapias integrativas e complementares. Tanto é que o curso de naturologia, ele envolve várias práticas integrativas e complementares que são chamadas ainda, né, gente, de PICs, práticas integrativas e complementares. E, ultimamente, nesses últimos tempos, as PICs, essas práticas, elas estão sendo muito procuradas, elas estão ganhando muito a atenção, o respeito das pessoas, as pessoas estão buscando. E isso tem uma razão de ser, claro. As pessoas buscam as práticas integrativas. Primeiro porque elas são naturais, né? Elas são naturais, os recursos são todos naturais. Então, isso não há aquele efeito colateral dos medicamentos alopáticos, né? O que já é uma coisa muito boa. Outro motivo que as pessoas buscam as práticas integrativas é que também é mais econômico, né, gente? A gente tem que também pesquisar isso, né? São mais econômicos, são tratamentos mais econômicos, não tem efeitos colaterais e tem um motivo que eu considero o mais importante, porque as práticas, elas tratam a pessoa e não a doença. Isso para mim muda tudo, tá? Agora vocês podem perguntar por que integrativas, né? Por que integrativas? Porque elas integram aqueles conhecimentos antigos de nossas avós, de nossas mães, que cuidavam da gente com chazinhos, com ervas aromáticas, com plantinhas, aquelas plantinhas do quintal, plantas medicinais. Então, as práticas integrativas integram esses conhecimentos antigos com conhecimentos de ponta, como, por exemplo, conhecimentos das terapias vibracionais, terapias energéticas, como reiki, cromoterapia, aromaterapia, terapias florais, nossa, tantas outras. Nós incluímos também um módulo de HQI, que é uma técnica avançada, se tornando muito conhecida ultimamente, que é homeostase quântica informacional. Há um módulo sobre esse tema também no curso.
Nós incluímos alguns módulos da medicina tradicional chinesa, como algumas a massagem Tuiná, a terapia, a reflexologia e a aurícula, né? A aurícula. Então, são várias terapias que nós reunimos sob esse nome, naturologia, e naturologia transpessoal, porque nós temos a preocupação de dar uma formação de base transpessoal a esses terapeutas que estão chegando, que estão começando, que estão iniciando agora. Isso é muito importante, depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso, o porquê disso. E tem uma novidade também, que nós incluímos nesse curso, uma modalidade que nós chamamos de curso rotativo ou curso contínuo. Por quê? Porque o aluno pode entrar em qualquer módulo. Isso veio resolver um problema que acontecia muito, que é assim, você se matricula num curso, está lá datado, daqui a uns 2, 3 meses vai começar, aí você se prepara para começar e chega na hora, o curso não começa porque não deu quórum. Isso é horrível, né? Isso atrapalha todos os nossos planos. Então, com essa modalidade de ser um curso contínuo, o curso não para. Ele já está funcionando, inclusive. Ele começou em março. Então, já tem uma turma que já está rodando, já está fazendo. Então, você vai entrar num curso já em movimento, né? Quer dizer, não tem esse perigo de não ter quórum, de você ficar sem fazer o curso. Então, essa novidade a gente acha que vai resolver muitos problemas. E tem também uma pergunta que muitas pessoas fazem quando a gente fala de naturologia, de terapias integrativas e complementares, que é assim, as pessoas perguntam: esse curso ele tem reconhecimento? Então é bom a gente esclarecer isso, né? É um curso que tem sim, ele tem o reconhecimento do Ministério do Trabalho e do CBO, ele é cadastrado no CBO. CBO é o cadastro brasileiro operacional, onde todas as terapias, inclusive a terapia holística, de todas essas práticas integrativas estão cadastradas. Então, ele é um curso que é reconhecido, mas ele não é regulamentado ainda, tá? Essa regulamentação está dependendo de projetos que estão para serem aprovados. Isso é uma questão de tempo, provavelmente vão ser aprovados logo, porque já estão há bastante tempo rolando e passando, mas vai ser aprovado em algum momento. E quando for aprovado, aí vai ser criado um conselho, como toda profissão tem, né, gente? Conselho central. É um conselho que determina os critérios da formação daquela profissão, que regulamenta aquela profissão. Então, isso vai acontecer. Então, por isso é que nós criamos esse curso de naturologia de forma a ser um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, para dar essa legitimidade, para dar esse reconhecimento, essa visibilidade para o curso, para não ter o perigo dele não ser reconhecido, de não entrar nessa regulamentação, tá? Então foi um cuidado que nós tivemos. Bom, essa questão da regulamentação, eu acho que é uma questão que, embora algumas pessoas questionem e até criticam, mas vai dar mais critério, eu acho, para a formação dos terapeutas, que muitas vezes, muitas pessoas às vezes fazem cursos assim de final de semana, cursos rápidos, e na semana seguinte já estão se intitulando terapeutas, já estão até atendendo. Então isso é uma coisa meio complicada, não é? A gente precisa parar e pensar mais em dar mais legitimidade a essa formação do terapeuta. E o nosso curso de naturologia, ele tem essas duas vertentes. Uma é o ensinamento das técnicas, das práticas integrativas, dessas ferramentas terapêuticas.
A outra vertente é a formação do terapeuta. É nessa que nós vamos estar dando a formação transpessoal para o terapeuta holístico, tá? Bem, era só essa introdução que eu queria passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, depois vocês escrevem. E eu quero agora chamar a nossa convidada de hoje, que é a professora. A professora, a Luciana Fernandes, vai dar um dos módulos, que é um módulo que vai ser agora no dia 21 de novembro, tá? Vai ser o módulo que ela vai dar sobre salutogênese e antroposofia. A professora Luciana Fernandes, ela é farmacêutica, formada em bioquímica e muitas outras formações que ela vai falar um pouco mais daqui a pouco. Eu vou chamar então a Luciana. Deixa eu ver como é que eu chamo a Luciana agora. Espera aí. Luciana. Onde é que você está, Luciana? Não estou vendo você, Luciana. Luciana, teria como você pedir a solicitação, que eu não estou vendo aqui o seu nome. Bem-ser Saúde, né? Pois é, Bem-ser Saúde, eu não estou achando aqui. Ah, achei. Peraí, agora. Bem-ser Saúde. Tá aqui, não. Peraí. Bem-ser Saúde. Ô, Luciana, não tô te encontrando de novo. Você apareceu e sumiu. Vou sair e voltar. Isso, faça isso, Luciana. Vamos ver se melhora. E aí você pede para entrar, tá? Gente, aqui, vê a solicitação. Tá aqui. Agora eu vou ver se é saúde. Ah, meu Deus. Eu não tô conseguindo. Ah, Bem-ser Saúde. Gente, vocês tenham paciência porque eu não conheço esses brinquedinhos muito bem. Tô Ah, a Luciana entrou. chegando, tô Que bom, Luciana. chegando. Luciana, eu não sei brincar com esse brinquedinho, não, Luciana. Que bom que você. É um desafio, né, Mani? É assim, para mim é, Luciana. Não se preocupa, para todos nós, para todos nós. Nossa, está É, sendo um aprendizado para mim incrível, nossa senhora. E eu não sou muito hábil nessas maquininhas, né? Enfim, a gente vai enfrentando esse desafio, né, Luciana? mas deu tudo certo. O importante é que eu cheguei, né? Viu? A gente Você cumprir está aí esse aí, nosso chegou, ideal. entrou, que bom. Isso mesmo. Luciana, se apresenta então para a turma, fale um pouquinho de você, Tá tá? ótimo, tá ótimo. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, um pouco sobre o que eu vou levar no dia 21, né? Que eu acho que Isso, e falar um pouco sobre mim, me apresentar, né? Quem isso. sabe instigar as pessoas a participarem, a conhecerem a Ai, que bom. salutogênese. Tomara, que é linda, que é maravilhosa. Bom, a Vani já trouxe, eu sou farmacêutica e bioquímica de formação, e a minha atuação profissional se deu na pesquisa científica, né? E ali eu costumo dizer que, por forças do destino, né? Uma maternidade não realizada, eu cheguei à antroposofia aos meus exatos 33 anos. Hoje eu estou com 48 anos de idade. Então, já faz algum tempo que eu me dedico a essa ciência, né? Essa ciência espiritual. E eu cheguei nela por forças do destino, né? Então, assim, foi bastante significante para mim. E, bom, ela me trouxe diversos impulsos, né, que me fizeram olhar para a minha atuação no mundo de fato, me transformar para que eu pudesse encontrar uma forma de atuar mais coerente com aquilo que eu acreditava, com aquilo que eu queria levar para as pessoas, né? Eu trabalhava e ainda presto serviço. Eu gosto de dizer, eu ainda presto serviço. Ainda faço alguns trabalhos para a indústria farmacêutica
eu acho que a gente de certa forma, alguns recursos, né? Hoje eu faço uma pesquisa em imunoterápicos, que são medicamentos que fortalecem o sistema imune, e é interessante a gente perceber. Mas quando eu rompi com a indústria farmacêutica aos 42 anos, numa crise existencial muito grande, eu já havia sido apresentada ao conceito salutogênese, né? Foi num congresso em 2012, eu fui apresentada a esse conceito, né? Lembrando, assim, para quem não conhece, a antroposofia é uma ciência espiritual moderna que busca, na verdade, desenvolver o ser humano, é um caminho de autoeducação e autotransformação, de forma que esse ser humano possa agora, né, com essa qualidade de consciência que temos hoje, se relacionar com o mundo espiritual. Não mais de uma forma dogmática, mas sim de uma forma fenomenológica. Então, eu acho que até o curso que eu vou dar, né, que eu vou incluir, que a gente vai levar aí para pós de naturologia, tem esse componente. Ele é um curso fenomenológico. A gente busca perceber o que está sendo trazido, né? Então, sim, é muito importante para que a gente não só repita a informação, mas que a gente veja, né? Então, eu acho que é isso que a antroposofia propõe. Então, ali em 2012, depois de eu já ter feito medicina antroposófica, eu passei pela medicina antroposófica, farmácia antroposófica, e fui conseguir encontrar um caminho de atuação que tivesse como fundamento a antroposofia, a salutogênese, depois de muito me dedicar a esse estudo, né? Às vezes a gente quer, de uma forma fácil, encontrar, né, o que eu vou fazer com tudo isso? E a antroposofia me ensinou que é importante a gente viver nas perguntas. Né? Nas perguntas. Nas perguntas. Isso é maravilhoso. E principalmente perceber quais são as necessidades no universo que eu estou inserida. Né? Porque aí a gente começa a perceber a nossa atuação. Então, então aí, só um resumo do que é a antroposofia. Lá no módulo a gente vai aprofundar. Mas eu vou falar um pouco mais do que eu vou levar no módulo. Mas aí, então, eu fui apresentada a dois conceitos. A salutogênese em 2012 e aos 7 processos vitais. E eu não tinha a mínima ideia de como, mas eu sabia que eu queria trabalhar com esses temas. Que esses temas, eles falavam a minha alma. Né? Esses temas são da antroposofia, não é? Não? Os dois temas têm relação com a antroposofia. Os dois temas, tá. Os dois temas têm relação com a antroposofia. Tá. Os 7 processos vitais é um dos fundamentos da antroposofia. Né? Os 7 processos vitais são processos que mantêm a vida. Né? Então, dentro do estudo da antroposofia, existe uma linha que é chamada Novo Aprendizado do Adulto, que convida o adulto a transformar esses processos vitais em processos pedagógicos ou culturais, onde o adulto ele consegue aprender a aprender, ele consegue de fato realizar algo novo e totalmente único, porque vem da história dele, né? O conteúdo que ele recebeu de um curso. Né? Ele é capaz de individualizar esse conteúdo e transformar esse conteúdo a ponto de criar algo de fato novo. Então, isso tem uma relação profunda com a inovação. Né? E com a educação também, não é? Sim. A educação. A educação especificamente do adulto. É claro que a antroposofia está presente em diversas áreas de atuação humana, Mani, diversas, como a gente sabe. Pedagogia Waldorf, temos a medicina antroposófica, temos a agricultura biodinâmica, temos a biografia, né? o trabalho biográfico, e dentre outras, aí a arquitetura antroposófica. Arquitetura também? Tem, a gente tem a arquitetura, tem. A gente tem, E tem Mas, Luciana, né? Oi. Luciana, isso tudo foi desenvolvido pelo Steiner? Então, Rudolf Steiner? Steiner foi o fundador da antroposofia e é interessante a gente entender um pouco a história dele. Não, foi desenvolvido por ele, porém com pessoas. Steiner sempre trabalhou da seguinte maneira. Né? Uma pessoa o procurava para saber justamente, para resolver uma questão.
Ou eu quero criar algo Sim, novo no mundo. Então, essa pergunta, essa questão era daquela individualidade. Então, ele sim. ajudava aquela pessoa a criar, né, essa nova atuação no mundo. Eu vou dar o exemplo da pedagogia Waldorf. A pedagogia Waldorf, ela foi fundada na época de Steiner, né? Eu não sei exatamente o ano, mas para atender uma necessidade da época. A gente estava falando de Revolução Industrial, a gente está falando de uma época em que as mulheres saem das casas para irem trabalhar nas fábricas, né? Sim. A pessoa que idealizou a Waldorf era dona de uma fábrica de cigarro, o Waldorf Astoria. E aí ele procura Steiner, ele fala: o que eu posso fazer por essas mães que estão vindo trabalhar e não têm onde deixar essas crianças? E aí, então, o Steiner, diante de uma necessidade visível no mundo, que chegou até ele como uma pergunta, ele fala: você tem essa necessidade, essa questão? Isso é uma questão para você? Então, eu vou te ajudar a fundamentar uma pedagogia que abarque a realidade espiritual do ser humano. Ou a espiritualidade que está presente aqui na Terra. Então, todas as áreas de atuação humana vieram dessa forma. A medicina também. Uma médica, Ita Wegman, procura Steiner e fala, levando a questão de uma paciente, a patologia de uma paciente. E o Steiner fala para ela que ela tem que ficar de noite na beira do leito para descobrir o que aquela paciente tem. E ali juntos eles começam o desenvolvimento da medicina antroposófica. Então, a farmácia antroposófica se deu da mesma forma. Então, o rico, e o que eu percebo que foi a forma, inclusive, que o meu caminhar se deu, muitas vezes, a gente quer realizar tantas coisas no mundo, e a gente até não sabe como. E às vezes a gente tem que viver com essa pergunta no momento, porque às vezes o mundo tem que estar pronto para aquilo que você quer levar. E uma forma da gente perceber que o mundo está pronto para aquilo que a gente quer levar são as necessidades que estão presentes no mundo. Isso, Né? isso. Exatamente. Então, veja bem, Mani, eu trago isso porque eu estou trabalhando e eu sou na verdade, eu me dedico ao tema da salutogênese, né? Eu cheguei na antroposofia para depois chegar na salutogênese, mas a antroposofia em si tem os fundamentos para que a gente possa compreender e praticar a salutogênese. Mas veja bem, eu fiquei com essa pergunta durante muitos anos da minha vida. E aí chega um momento em que eu sou convidada a trazer esse tema para mais pessoas, né, para levar isso à consciência das pessoas. A gente entende que então tem de fato uma necessidade, né? Porque e hoje a gente consegue perceber, e acho que a gente já pode entrar um pouco no que é a salutogênese, se você achar que já, né? Tudo bem, fica à vontade. Porque aí a gente consegue entender por que hoje ela é necessária. E por que de fato hoje talvez ela tenha espaço nas disciplinas de um curso de naturologia transpessoal. Coisa que ela não tinha lá atrás, porque agora de fato existe uma necessidade no mundo. E uma necessidade. E a necessidade que está muito presente hoje, e é gritante, todos nós percebemos isso com muita facilidade, é a imagem que nós temos das pessoas como doentes. Peraí, eu acho que eu não entendi. Como é que é? A imagem que nós temos das pessoas. Nós vemos uma sociedade muito doente. Né? A sociedade é o que predomina. A doença predomina. A sociedade, né, se mostra pra gente muito doente. Mais doente do que saudável. A gente tem diante de nós, a gente vive as nossas relações, a gente vê as pessoas enfrentando de fato seus processos de doença com mais evidência, né? E principalmente as doenças psicossociais, né? Com mais evidência, né? Todo tipo de neurose, todo tipo de distúrbio socioemocional é muito evidente. Né? Não dá mais para... Né? Se a gente for olhar, Mani, olha que interessante, há pouco tempo atrás, não é muito, gente, a gente não falava a palavra câncer. As pessoas tinham vergonha. Tudo era escondido.
Então a doença, ela não era trazida e exposta. E hoje a gente não consegue mais esconder. Ela está estampada na nossa cara. Quer queira a gente... Não, Oi, pode falar, ô, Maria. Luciana, e uma coisa interessante também, dentro disso que você está falando, é que o próprio vírus da Covid, por que que ele tomou conta das pessoas no mundo inteiro? É. No mundo inteiro. Exato, Por quê? exato. Olha aí. Essa interface saúde-doença, na Não? verdade, ela hoje é gritante. E a saúde hoje, ela de fato se mostra como a definição da Organização Mundial de Saúde diz, né? Uma questão social. Só que, gente, isso é novo. A gente não tinha isso há muito pouco tempo atrás. A saúde, ela estava totalmente no âmbito do indivíduo. Né? E salutogênese quer dizer a origem da saúde, a palavra. Né? Acho E linda essa palavra. essa Acho palavra é linda. linda, né? E nós, profissionais da saúde, nós fomos educados e formados dentro do paradigma da patogênese. Na minha Exatamente. formação de 5 anos na faculdade, o que eu estudei, o que eu aprendi é a origem das doenças. As doenças. E Patogênese. medicina. Patos Ué, a medicina, né? A medicina também. é a O origem, tempo todo. a origem do sofrimento, porque patos é O sofrimento. sofrimento da Né? doença. A gente É. vê, então olha, veja bem o nosso modelo mental. O nosso modelo mental ele está pautado no âmbito da saúde e da medicina, vamos colocar assim, e aí abarca medicina e farmácia, né? Nós buscamos a compreensão do patógeno, né? Da doença. No âmbito da psicologia, também das doenças Também. mentais, também das doenças da alma. Nós não Uhum. buscamos a sanidade. Nós não É. buscamos qual a imagem desse sujeito saudável. E no Uhum. âmbito da religião, da espiritualidade, não vou dizer religião, mas da espiritualidade, nós focamos no pecado. Hoje Pecado. A então tá, culpa, hoje então tá aqui, culpa e tá pecado, lá, né? tá lá, culpa e pecado. É. Veja bem, nós estamos distantes da nossa verdadeira natureza, que é É. saudável, E a íntegra, saúde, exato. né? É. Que é íntegra, ou seja, em equilíbrio na sua esfera socioemocional, essa é a nossa origem. E que é Uhum. sã, ou seja, sã, É. né? Pura. Exatamente. Então, quando eu digo que nós estamos no momento em que a salutogênese ela tende a aparecer, para que a gente possa não nos distanciarmos da realidade que estamos enfrentando. Não é isso que é proposto pela salutogênese. O que é proposto pela salutogênese é que nós não nos esqueçamos que a situação patológica, a situação momentânea, ela é de fato momentânea. Existe por trás dessa realidade momentânea a real natureza do ser humano, que é íntegra, saudável e capaz. E sã, desculpem, rasguei. E sã. Então, eu acho que... Bom, gente, eu acho que assim, mais do que nunca, é mais do que urgente a gente resgatar esse aspecto junto aos terapeutas. É. Bebe uma aguinha, Luciana. Bebe uma Engasguei, amiga. aguinha. Sabe o que aconteceu? O ar entrou no lugar errado. Acontece. Eu tô chorando, tô emocionada. Eu também, eu me emociono com facilidade, viu? Graças a Deus. Claro, eu também. Graças a É Deus. só, ô, Luciana, é só nós duas não começar a chorar ao mesmo tempo, tá bom. Que eu Não, sou assim. já passou. Então, Mani, assim, e aí, e como é que, na verdade, qual é a relação que eu acho que, por que a gente traz nesse módulo a antroposofia e a salutogênese? Bom, então, só para eu finalizar uma coisa que eu acho importante. Então, a salutogênese pesquisa a origem da saúde. Busca compreender a origem da saúde. Isso quer dizer que a gente precisa abandonar a patogênese? Paradigma que nós vivemos há 300 anos. Mas não, a gente não precisa abandonar.
A salutogênese não vem de forma alguma excluir o caminho que a ciência trilhou até agora. Ela vem complementar. Ela vem trazer algo novo e extremamente necessário. Nós precisamos resgatar a imagem saudável do ser humano. Do contrário, a gente não vai dar conta. Né? Os pesquisadores da salutogênese, eles buscaram compreender não quem ficou doente, mas quem se manteve saudável e íntegro diante da diversidade. E o que os fortaleceu? Enquanto que na patogênese, a gente busca qual é o vírus que me contaminou? A bactéria, a causa externa. A causa externa. E a gente busca também a cura de fora. De fora para dentro, exatamente. Se esquecendo que o ser humano tem recursos de resiliência e de capacidade de transformação. Se esquecendo. O ponto é isso, nós precisamos nos lembrarmos disso. A salutogênese vem lembrar que a verdadeira, a real identidade de um indivíduo é saudável, íntegro e são. Mas, exatamente. E aí ela mostra pra gente, porque ela traz pra gente que ser saudável é ser são. Então ela mostra pra gente o quanto esse universo da saúde, ele tem uma relação com o social. Porque não dá para eu ser saudável sozinho. Ser saudável é ser são. São é uma palavra no plural. Então, de fato, a gente começa a entender lá a definição de saúde para o Ministério da Saúde, falando que a saúde é uma questão social. De fato, ela é. Bom, total, claro. Então, assim, não sei se você tem alguma pergunta ou se eu sigo falando. Eu tenho muitas, mas você pode ir falando sim, mas deixa eu só fazer um parêntesezinho. E tudo isso que você falou agora, Luciana, mas isso é tão assim, conectado com a transpessoal. É impressionante como que você foi falando e eu fui percebendo, puxa, mas também a transpessoal busca esse lado saudável da pessoa, esse lado perfeito, esse lado divino da pessoa, né? E que por que ele não tem consciência disso? Por causa de tudo isso que você vai falar daqui a pouco. Essas questões sociais, essas questões ambientais, tudo isso que vai... familiares, esses desequilíbrios todos emocionais, né, que vão gerando a doença, que vão gerando esse mal-estar psíquico das pessoas, mas é muito semelhante ao que a psicologia transpessoal também fala, muito legal. Sim, né, porque justamente a salutogênese, ela vai para esse lugar também da meta-individualidade, ela vai para esse lugar do transpessoal, mas... de fato, ela tem uma atuação prática na nossa realidade cotidiana. É possível a gente construir um caminho promotor de saúde. Ela deixa pra gente um caminho promotor de saúde. Mas ensina, né? Ela ensina os passos, que é o que a gente vai, né? É o que a gente vai falar. Mas é muito importante, eu percebo que na tratativa com os terapeutas é de forma que eles possam se transformarem para que eles possam, de fato, ver essa individualidade saudável e íntegra. O que é muito difícil, porque diante de nós, de fato, está evidente o desequilíbrio. Mas por que estamos desintegrados? Né? Segundo Rudolf Steiner, saúde é integração. Né? Olha, gente, só assim, a salutogênese, ela tem uma ligação profunda com a antroposofia, porém, tem outros pesquisadores da salutogênese, que é o que a gente vai ver no dia do curso. Né? A gente tem Eiro Antonovsky, o pai da salutogênese, né? Viktor Frankl, traz para a gente um caminho salutogênico interessantíssimo de ser compreendido. Hans Jonas, né? E Steiner. Eu vou focar um pouco mais no Steiner hoje, mas lá no curso a gente explora esses outros pontos. Explora todos os outros, claro. De forma que a gente possa... Né? Porque o importante é o terapeuta encontrar a sua forma, a sua prática salutogênica. Né? Eu acho que esse isso está totalmente de acordo com isso que a gente busca e chama de formação do terapeuta transpessoal.
É uma É isso. formação. É Essa uma visão, formação. é uma formação, é essa visão de saúde, visão de vida, visão de mundo. É isso que a gente busca no curso. E Exatamente que é isso. impressionante como, de fato, a gente vai se transformando. Quando a gente entra num caminho desse de autoeducação e de autodesenvolvimento, a gente vai, de fato, se formando como indivíduo e como ser humano, né? Íntegro. E aí a gente começa a ser capaz um pouco de navegar por esse universo. Mas é um trabalho, é um Claro. esforço, eu digo, né? Mas Uhum. olha, o que eu queria talvez falar um pouco mais desse diálogo da salutogênese com a antroposofia, né? Porque o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente busca a origem da saúde, em nenhum momento, a gente cria um olhar ilusório ou distante do que de fato está acontecendo, que é a doença que está diante de nós, né? Não sendo a realidade. Mas a gente olha para essa doença, primeiro sem perder essa imagem real, e segundo, entendendo que essa doença, ela está atendendo alguma necessidade, né? Isso é um ponto. O outro ponto é essa palavrinha, saúde é integração. O ser humano saudável é um ser humano integrado. E aí, Mani, eu fico assim, integrado a quê, né? Íntegro. E aí é do íntegro. Inteiro. E aí vê que é importante a gente ter esse olhar. A gente vê essa inteireza. A gente não olhar para o outro corpo, alma e como espírito, incapaz. né? Um ser dotado de corpo, alma e espírito. Então eu vejo que a antroposofia, com os seus fundamentos, né, de compreensão da natureza humana, ela traz para a gente, de uma forma fenomenológica, porque a antroposofia não pede para você acreditar piamente no que está escrito no livro. Ela fala para você observar. E ver se aquilo faz sentido. Observa fenômeno, observa teu paciente, observa o teu próprio viver, observa quem você é. Mas fato é que a antroposofia traz para a gente conceitos e fundamentos, dentre eles a trimembração humana, que a gente vai ver no curso, a quadrimembração humana, a biografia humana, que nos possibilitam entender um pouco desse aspecto do ser humano não estar integrado. Está integrado a quê? O ser humano, ele não é um ser humano somente dotado de um corpo físico. O ser humano, ele tem outros corpos permeiam a sua corporalidade física. Mas como é que a gente pode agora compreender esses corpos e, mais do que isso, perceber as necessidades de cada um deles? De cada um deles. Porque esses corpos, eles têm necessidades diferentes. Então, quando eu trago esse olhar da quadrimembração, o ser humano é quadrimembrado, é aí que eu estou trazendo, porque dentro da antroposofia, a quadrimembração, a gente considera o aspecto que é possível de perceber pela nossa compreensão. Porque a gente tem, na verdade, 7 corpos. Mas dentro, o que é possível perceber para um olhar imparcial? De forma fenomenológica, olhando a entidade humana. Então, a gente caminha, né, pela quadrimembração, de forma que esse terapeuta possa aprofundar, mas aonde está esse problema? Em quais dos corpos está esse desequilíbrio? Qual necessidade essa situação momentânea, patológica, está atendendo? Que essa individualidade está escolhendo para a sua própria biografia, para transformar algo, né? A antroposofia fala para a gente de 4 corpos, né? Corpo físico, corpo vital, né? Que é o que permeia esse corpo físico, que a gente chama na antroposofia de corpo etérico, né? Corpo astral, que é a esfera da alma, né? Das emoções, e o eu, a individualidade, né? O organismo do eu. Seria o espiritual? Seria o espiritual correspondente? Ele é uma imagem do espiritual. É como Uma se dimensão fosse uma superior. Porção do espiritual que encarna nessa experiência. Sim. Como se fosse assim, o que nós chamamos de eu superior, seria mais ou menos isso? Seria uma porção do eu superior que está aqui vivendo agora, que tem conexão com esse eu superior.
né? Tá. Então, dentro desse olhar salutogênico, a gente primeiro perceber esses 4 corpos, perceber, ser capaz de olhar para essa individualidade e perceber, né? Então, a gente vai estudar os 4 elementos, a gente vai estudar os reinos da natureza para a gente entender as características que tem nesses reinos e nesses elementos e que também existem em nós. Então, a gente consegue fazer esse paralelo, né? E aí, a gente consegue perceber essas necessidades, que eu vou dar uma pincelada aqui, que eu acho muito bonito, mas a gente fala, por exemplo, necessidades físicas, né? O corpo físico tem necessidades físicas. Alimento, né? Movimento, né? Segurança. Isso tudo são necessidades físicas, né? Quando a gente fala de corpo etérico, corpo vital, a gente fala de necessidades de alinhamento e enraizamento, que já começa a direcionar para a gente, somos de fato, precisamos de fato estar na Terra e sermos alinhados ao que está acima de nós, né? Se eu estou desconectado do que está acima de mim e do que está abaixo de mim, eu sou um ser desintegrado. Sim. E a nossa Exatamente. cultura, uma cultura que faz o que faz com a Terra e que mais do que isso, né? Que abandona o mundo espiritual dessa forma, no sentido eu não preciso, não acredito e ponto, né? Ou eu estou relacionando com esse mundo espiritual também de uma forma que é só pela minha necessidade, mas não criando uma relação para um trabalho conjunto. Gente, com esse mundo que está acima de nós, de fato, esse ser humano está desintegrado. Então, aí, a gente tem que olhar para esse corpo etérico. E a gente tem que criar práticas de fortalecimento desse corpo. E aí, quando a gente vai para o corpo astral, a gente olha muito para a identidade social. Todos nós precisamos de uma identidade social. A gente vê agora aí, a perder de vista lives falando de propósito. De fato, é uma necessidade da nossa alma. Quem sou eu nesse mundo? Né? A minha identidade social. E, por fim, a necessidade do eu, que eu acho que é a maior das nossas necessidades, que é o amor. Então, a gente tem que ir percebendo isso, né? Para ir encontrando, junto a esse paciente, uma proposta salutogênica para ele, individualizada. E a antroposofia também tem o conceito da trimembração, que também é muito importante. Que eu acho que é uma grande questão. Luciana, Oi, pode falar. eu queria que você falasse um pouquinho do seu instituto, do Instituto Bem Ser Saúde. Fala um pouquinho dele. A Bem Ser Saúde, como é que ela nasce? A Bem Ser Saúde nasce lá, na verdade, ela surge lá em 2012, quando eu falei, vai ser Bem Ser, vai ser Bem Ser. Aí depois surgiu a Bem Ser Saúde. Ela é uma iniciativa que tem a intenção de espalhar esse conceito da salutogênese. Né? De convidar as pessoas a criarem um novo modelo mental em relação a essa interface saúde-doença. Né? O fundamento dela está pautado na antroposofia e nos 7 processos vitais. Por quê? Porque ela nasce quando eu fiz a minha formação do novo aprendizado do adulto e eu, através da minha história de vida, eu consegui colocar tudo isso, aquilo que eu sou, aquilo que eu busco. Então, eu falo que o bem-ser é a saúde além do bem-estar. Eu, de fato, entender que a saúde tem uma profunda relação com o que é bom, com o que é belo, com o que é verdadeiro, com o que é bem. Então, ela é uma iniciativa que tem essa intenção. Então, E qual é o trabalho que você desenvolve lá? Então, o que você além de todo esse trabalho de divulgação da salutogênese, eu faço um trabalho individual com algumas pessoas que me procuram. Que é um trabalho pautado nos 7 processos vitais, né? Onde a pessoa busca... eu aplico essa metodologia a uma situação específica do destino da pessoa, que ela queira... compreender melhor, porque, gente, o que a gente não pode esquecer é que o ponto central da salutogênese é o fortalecimento do sentido de coerência. Né? Uma pessoa que tem um forte sentido de coerência é uma pessoa que tende a estar mais saudável diante das circunstâncias, das adversidades. Né? Então, a salutogênese busca fortalecer o sentido de coerência. Então, quando você busca de um ponto de partida de uma situação específica do seu destino, e a gente aplica esses 7 processos vitais de forma que você possa criar algo novo com essa história,
Eu estou convidando essa pessoa a compreender, significar e manusear que é a forma que a gente tem o que a gente tem que fazer para integrar, pensar, sentir e querer e fortalecer o nosso sentido de coerência. Então, mas a gente parte de duas situações. Ou de uma situação específica do destino, que a pessoa queira olhar melhor. Sabe aquela situação que virou, mexeu, acontece? Uma situação que virou, mexeu, acontece na vida? Toda vez que eu compro um carro novo, eu bato. Vamos olhar para esse fato. Não precisa ser um fato marcante. Porque, Claro. porque as histórias vão se repetindo, né? Então, isso eu chamo de aprendizagem com destino. Então, é pegar um ponto específico. É aprender pelo sofrimento, né? Você sabe, Mani, na verdade, é muito interessante. O que eu falo é que, assim, eu trabalho com adultos, né? Eu falo que eu estou tentando ser adulta, então eu tenho que trabalhar com adultos. É verdade, isso não é brincadeira, não. Não é brincadeira, eu tô falando sério. Luciana, eu estou de verdade tentando ser adulta. Mas eu trabalho com adultos no sentido de porque a gente tem um desenvolvimento na vida até os 21 biológico. Né? E até os 42 anos a gente tem um desenvolvimento de alma, um desenvolvimento que a gente aprende com a vida. Então, até os 21 a gente aprende para viver. Dos 21 aos 42 a gente aprende com o viver. E dos 42 para frente a gente aprende com o mundo espiritual. Quer queira, quer não. E é isso que eu quero convidar as pessoas a fazerem. A aprenderem com o mundo espiritual. A buscarem uma relação com esse mundo espiritual. Eu faço através da aprendizagem com o destino. Aí lá no meu site eu explico também. E através da pesquisa espiritual criativa. Qual a diferença? A aprendizagem com destino, a gente pega um aspecto específico que a pessoa queira olhar. Tá? E a gente vai... O que isso aqui está encobrindo? Na vida da pessoa... Um aspecto específico. Qualquer situação do destino. Qualquer situação do destino. Preferencialmente, uma situação não muito impactante. Não muito impactante? Não muito impactante. Não. Preferencialmente uma situação que ela consiga contar, narrar e lembrar dos fatos. Porque a gente vai buscar essa memória que está no corpo etérico dela. E a gente trabalha com argila, é muito lindo esse trabalho. Né? Olha, e é um trabalho que eu faço em grupo. Esse trabalho da aprendizagem com destino eu faço em grupo. A pesquisa espiritual criativa, eu estou fazendo ela no online. Está sendo muito legal também. As duas estão fundamentadas na antroposofia e no novo aprendizado do adulto. A pesquisa espiritual criativa, a gente parte do princípio, a gente não pega um ponto específico. A gente olha, né, para essa história de vida e o que essa história de vida, o que a vida te deu até hoje e o que a vida não te deu. E o que você sempre quis realizar na vida. Esse é o nosso ponto de partida, que é o primeiro processo vital, que é respirar. Respirar a tua história. E aí a gente trabalha com 7 passos, de forma que a pessoa tenha sempre essa possibilidade de criar algo novo com aquela situação. Luciana, e esses passos, você vai dar isso no curso também, no módulo? Olha, Mani, a minha aula, ela tá pautada... Não dá tempo. Não, a minha aula tá pautada, ela tem um modelo salutogênico. Porque, veja bem, ela tem... Então, eu trabalho com 7 processos na condução da aula. Na condução da atividade. Por quê, Mani? Por quê? Por que é importante? Né? E eu espero que a gente tenha tempo, de fato, para fazer isso. A gente vai... Porque é importante a pessoa receber esse conteúdo novo e ela saber o que vai fazer com isso. Exato, é isso que eu fico pensando. Porque do contrário... Mas, Luciana, olha, não sei como é que a gente tem mais... Tempo. Parece que 5 minutos só, ou 7, hein? Gente, é muito tempo. É muito pouco. A gente tem... meu Deus do céu. A gente tem mais, ao segundo aqui, 10 minutos. Mas vamos considerar uns 10, 5. Tá, né? eu tô olhando aqui. Aí a gente já vai encerrar. Pode ser que ele esteja... Tá bom, vai me ajudando aí no tempo, então. Mas olha, então mas assim, continua. Só pra gente... Então, no módulo, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar no módulo com o conceito da salutogênese. A gente vai trabalhar com a compreensão do ser humano sobre a ótica da antroposofia. E a gente vai ter como pano de fundo 7 processos vitais, de forma que essas pessoas possam compreender, né? A gente está falando para que seja salutogênico esse encontro. Ela precisa compreender,
ela precisa significar. Quando a gente fala em significar, ela precisa vincular o coração e precisa vincular a história dela, aquele conhecimento que ela recebeu. Se ela não fizer isso, aquilo fica solto, fica só na esfera da cognição. E aí, veja bem, Exatamente. fica aqui no âmbito do intelecto, mas se não permeia o coração, se a pessoa não liga, né, não liga o aspecto emocional, aquilo da sua emoção, do que ela percebeu como relevante naquilo, ela não é capaz de fazer algo com aquilo, porque aquilo de fato Não fica consegue. no universo do pensar e não, digamos assim, não invade essas outras porções, E outra outras coisa, realidades nossas. enquanto está aqui, enquanto está no mental, a pessoa fica só procurando justificativas. Exato. É justificativa, né? E muitas vezes justificativa fora. Aconteceu isso, por que fulano? Por que aconteceu? A justificativa é sempre buscar um culpado, vamos dizer Então assim. é Né? porque Quer dizer, a comigo, pessoa né? não aprende, Tem que ser não comigo. aprende. Então tem que ter mesmo essa conexão. Então, assim, a Né? gente, Coração. o nosso encontro, ele vai trilhar um pouco por isso. Não de uma forma, como é que eu posso dizer, que a pessoa, eu até aponto na aula os 7 processos vitais, explico o que é e falo como é que a gente está fazendo, como é que a gente coloca isso naquele nosso dia, né? Mas é claro que isso a gente precisa se relacionar com tudo isso para a pessoa vai ter que encontrar o jeito dela de incluir uma prática salutogênica no seu atendimento terapêutico. Porque isso porque está no âmbito da liberdade. Né? Segundo a A gente pode, talvez, de repente a gente pode até fazer uma vivência, né? Uma vivência lá com os alunos que cada um passe por esse processo. Que é a melhor forma de aprender. A ideia é fazer uma vivência que seja possível fazer online, né? Porque a gente vai fazer. Claro. Porque vai ser online, é verdade. Vai ser online. Vai ser online. Eu às vezes esqueço. Mas não, se a gente tivesse presencial, é outra coisa. Mas a gente vai dar um jeito. Luciana, a gente vai dar um jeito. Não vejo a hora, Luciana, não vejo a hora. Para fazer o meu módulo presencial, Mani. Eu também não vejo a hora. Mas ano que vem, quem sabe? Vamos ter esperança que ano que vem a gente consiga já começar presencial. Não esqueça de contar. A data do seu módulo é 21 e 22, de novembro. 21 de novembro, tá? Isso. Só para o pessoal ficar, quem tiver interesse. E outra coisa, as pessoas que quiserem também podem fazer módulos avulsos nesse curso. É possível também. Vamos supor que a pessoa não queira fazer o curso inteiro, mas quer fazer o seu. E tudo quem bem, quiser, a gente está com tempo restrito aqui, né? Para explorar o tema. Lá na Bencer Saúde, no meu site, tem algumas coisas que eu abordo a salutogênica. No meu Instagram tem coisas. E no meu canal do YouTube tem conteúdos. Agora eu vou começar a estar formatando o blog também, com conteúdos escritos. Sim. E a ideia, legal. Eu acho que é essa, né? Quando você pediu para mim, né? Eu acho que, assim, promover a consciência do bem-ser, né? Que é o que a gente quer fazer, né? Com as práticas integrativas, né? Traçar uma melhor conduta e promover a consciência do bem-ser. Eu acho que é desenvolver esse olhar novo para a nossa própria natureza, né? É a gente ver esse ser humano íntegro em nós, de forma para que a gente possa vê-lo também no ser humano que está diante de nós, expressando ali uma necessidade não atendida. Chega de doença, né, Luciana? Chega de doença, né? Eu acho que... Esse ano... mas não, eu acho que vamos pensar em saúde. A gente tem que criar um caminho promotor de saúde, que é um caminho, a salutogênese propõe um caminho de educação para a saúde. Mas a gente de toda forma, as pesquisas da doença, acho que elas devem seguir né? Claro. Né? Dentro da sua proposta, eu acho que tudo é válido, eu acho que tudo... Né? Eu volto a dizer, lembra a narrativa do Steiner? A gente leva para o mundo aquilo que o mundo precisa. Então, e o que o mundo precisa agora? Ao meu ver, saúde. Eu acho que o mundo precisa de saúde e integridade, né? A gente precisa de saúde, integridade, a gente precisa coerência. se integrar com a gente mesmo, com o mundo espiritual, com a terra, com as outras pessoas que estão aqui. Com as outras pessoas, né? tudo. Porque tudo isso que quando a gente separa
a gente cresce. Então... E é muito estranho, é estranho não, é muito bonito até, se a gente for pensar bem, que isso tudo que está acontecendo agora está promovendo a integração, né? Porque, olha, eu acho que em algum aspecto sim, em outros não. Aí entra a liberdade e a capacidade de consciência desse ser humano para lidar com isso. Então, veja, olha só agora, a gente, né? A gente conseguiu se integrar. Você está em São Paulo, eu estou em Campinas. Quantas pessoas estão em vários pontos do país, né? E a gente integrou, a gente está se ouvindo, está se vendo, está falando, está trocando ideias. Então, é o tal negócio. No meio dessa confusão toda da pandemia, tem um lado bonito, um lado saudável também, que está promovendo a integração nossa, né? De outra forma, a gente não sempre tem, sempre né? tem. Eu gosto de uma frase, eu gosto de uma frase do Steiner que ele fala: o mal é o bem fora do lugar e de época. E que é o ser humano que tem que fazer essa arrumação, né? O ser humano é aquele que é capaz de transformar o mal em bem. E somos, de fato, capazes. Exatamente. É o que nós estamos tentando fazer. E eu acho Luciana, eu acho que agora o tempo vai acabar e aí eles vão desligar. Não é? Infelizmente. Eu queria tanto olha, eu te agradeço. Eu queria fechar com um poema, mas o poema a gente leva na aula. Não, será que não dá tempo? Vê aí seu relógio, que eu acho que o meu... 7h57. Não, acho... Você acha que dá? 3 minutinhos, dá? Vou abrir pensando no nosso curso, pensando nas pessoas que estão aqui, que isso possa chegar até vocês com calor. Vamos pegar um curtinho. Tá aqui. O universo inteiro se encontra em evolução. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem. Nada fica parado, tudo é fluir e transformar. Também eu sou parte desse desenvolvimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábio no coração da vida. Acho que fechou bem. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Maria. Obrigada pelo espaço. Obrigada a todos que estão aqui também. E até dia 21 a gente se encontra. Venham, né? venham. Me ajudem a divulgar a saúde do Beijo para todos. Tchau. Tchau. Obrigada, Maria. Tchau. Obrigada.